Fala, galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco, nova temporada UERJ 2022. O episódio de hoje, ele tem um diferencial assim enorme e a convidada de hoje para mim é muito especial, porque ela quebra um pouco aquele padrão, aquele estereótipo de quem é o aprovado em medicina na UERJ, né? Quantos anos, né? Qual é a trajetória dele? Que dificuldades ele enfrentou? Será que existe um padrão, um único estereótipo? Fica comigo depois da vinheta que você vai conhecer a história da Camila Oliveira. Camila, bem-vinda. E eu quero pedir para você começar a entrevista se apresentando, falando um pouquinho para a galera quem é a Camila e o que tem de diferente na sua história, na sua trajetória como vestibulanda de medicina. Eu acho que tem tudo de diferente, porque eu comecei a minha jornada com 27 anos, eu demorei 7 anos até conquistar minha aprovação, eu concluí o meu ensino médio com supletivo, então foi tudo muito diferente, tudo muito fora daquela trajetória esperada, né, do estudante de medicina, né? Mas hoje eu tô muito realizada e muito feliz de estar na UERJ. E vai parecer clichê, mas eu tenho certeza que essa frase te representa. Faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo. E por que a sua trajetória acabou não seguindo aquele fluxo mais normal, né? Sai da escola, já vai fazer vestibular, fica o tempo que puder, né? Já entra na faculdade do curso que sonha, enfim. O que aconteceu aí nesse meio do caminho? Eu sempre quis fazer medicina, sempre quis. Só que em algum momento da minha trajetória, eu comecei, talvez por uma baixa autoestima, a acreditar que medicina não seria indicado para pessoas que tinham uma trajetória escolar igual a minha. Então, eu vim de escola pública, peguei muitas greves durante o meu percurso, fui para o ensino médio, eu tive um problema de saúde e eu tive que concluir com um supletivo. Então, ali, momentaneamente, os meus sonhos, assim, acabaram, né? Os meus grandes sonhos. Então, eu pensava, vou fazer uma faculdade que eu considero mais acessível, vou já entrar no mercado de trabalho, porque naquele momento eu achei que o supletivo tinha me definido, né? Então eu fui trabalhar, eu trabalhei com muitas coisas assim, iniciei faculdade e medicina tinha ficado definitivamente no passado, eu nem pensava mais nisso. E aí, com 27 anos, muito tempo depois, o bichinho da medicina começou a morder de novo. E aí eu pensei, talvez, né? Mas era uma coisa assim, ainda um pouco envergonhada, né? Uhum. Vou tentar, né? Parece Mas tão como é que. impossível que a gente se sente ridículo, né? Eu me senti assim. Mas foi uma coisa tão arrebatadora que eu falei, agora vai, né? Eu tô com 27 anos, se eu não fizer agora. Mas te batia essa coisa do eu tô velha, putz, esperei demais, ou você não tava com esse pensamento? Nossa, a medicina realmente tinha ficado bem lá atrás. Não era nenhuma coisa assim que eu cogitava, talvez tenha passado o tempo, porque o tempo nunca tinha chegado, eu nunca tinha tentado, entende? Aham. E aí, com essa idade, que foi muito emblemático para mim, eu decidi tentar, vou tentar a primeira vez. E aí foi um desastre. E aí deu tudo errado. Deu tudo errado, porque eu não lembrava nem mais como fazer um MMC, eu não sabia fazer mais nada, né? E o pouco que eu aprendi lá atrás, por ter concluído com supletivo, de ter. Não tinha sido uma base Não tinha boa. sido uma base boa. Ainda que eu tivesse tentado naquela época, não tinha sido uma base boa. E Aham. aí, depois, muito tempo depois, o que eu tinha aprendido eu já tinha esquecido. E aí foi uma trajetória difícil. O que rolou ao longo desses 7 anos, assim? É,
os altos e baixos, os aprendizados, se você pudesse, assim, resumir esses 7 anos, eu sei que você viveu muita coisa, Muita coisa. pandemia, né, aí nos últimos anos, enfim, muita coisa, mas o que te marcou? Assim, eu acho que é muito isso, né? Ao longo desses 7 anos, por que desafios você teve que passar? Que grandes aprendizados você teve que viver? Que certamente foram a soma para que tenha dado certo depois de tantas vezes. Não é que deu errado, né? Isso é uma forma de dizer que às vezes as pessoas entendem muito na literalidade. Quando a gente fala antes de dar certo vai dar muito errado, parece que tá dando errado, mas na verdade só tá sendo a sua jornada. Sim, Só tá se encaminhando para o dar certo. Mas enquanto não dá, a nossa sensação é fracassei. sim. Tá dando errado, né? Não tá acontecendo. Será que um dia vai acontecer? Então, para que lá no dia 20 de março de 2022, a prova da sua aprovação, vestibular UERJ 2022, finalmente tenha dado certo, o que você teve que viver nesses 7 anos? Eu vivi muita coisa de quebra de paradigma, de achar que situações me definiam. Eu sou ruim em matemática, então eu vou ser ruim para sempre, né? Eu acho que o grande aprendizado que eu tive foi justamente esse. Não me define. O supletivo não me define, ter uma base fraca em matemática não me define. Eu posso fazer tudo novo. E eu fiz. Desses 7 anos eu procurei fazer tudo novo. E foram muitas dificuldades. Eu tinha uma base muito, muito fraca. Eu cometi vários erros clássicos. Tipo o quê? Tenta Tipo, lembrar, assim. negligenciar a matéria. Esse era um clássico. Ir para uma prova de biologia específica sem ver fungos, né? Eu passei por, A por última essa discursiva da prova. UERJ. Eu não As vi duas fungos. últimas discursivas da UERJ cobraram, né? Ver um aspecto clássico de fungos. Achar que eu posso compensar um mau desempenho em matemática. Eu não estou sendo tão bom em matemática, eu vou compensar com história. Só que no vestibular de medicina você tem que ser equilibrado, você tem que ser bom em tudo, né? Então, esses erros clássicos de negligenciar a matéria, achar, cai pouco, né? Mas pode cair na sua prova. E pode definir a sua E aprovação. pode definir a sua aprovação. Então, eu já bati na trave algumas vezes. Eu cheguei a reprovar por 0,25 na UERJ. Nossa. Então, não negligencie nada. Eu acho que essa é uma mensagem que eu poderia deixar para os vestibulandos, é essa. Tudo é importante. Tudo que o seu professor, a pessoa de confiança, te direcionar e dizer para você é importante, né? Então tem que ter humildade nesse sentido, e eu acho que durante esses 7 anos foi uma das coisas que eu mais aprendi, foi a ter mais humildade, né? E reconhecer. Se entregar mais pro processo. Isso que você falou esbarra muito com uma tendência que eu vejo muitos de nós tendo, que é se contentar com o bom. A gente rala, 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 rala e fica bom. E aí, quando a gente fica bom, a gente fala, putz, cara, cansei. Putz, eu nadei tanto até aqui, eu ralei tanto até aqui, que eu acho que eu vou tentar ver se rola sendo bom. E não rola. Não rola. E até que a pessoa faça a virada do se eu cheguei a ser bom, agora eu preciso me tornar excelente. Eu vejo muitos alunos ficarem sentados no puff do eu sou bom e simplesmente estou sendo injustiçado pela vida anos. Sim. E quebrar essa zona da mediocridade. E, gente, eu tô falando mediocridade significado bem literal da palavra, tá? Ser mediano, ser bom, é muito difícil. Porque vai exigir um esforço e uma mudança de mentalidade, que é não se contentar mais com o bom. Tem muita gente boa, mas tem pouca gente excelente. Essa virada, ela muda tudo. Ela muda no próximo desafio
e ela vai mudar em todos os próximos desafios. Porque eu tenho certeza que todos esses aprendizados que a Camila viveu nos 7 anos vão ficar com a Camila para todos os próximos desafios. Porque eu sempre falo isso para os alunos: eu não aguento mais, Carol, porque o vestibular de medicina está sendo uma tortura na minha vida. E pá, e cara, eu sei que é muito difícil, mas eu falo, não vai acabar aqui. Se fortaleça e descubra em você um sabor por enfrentar os desafios e, como você falou, muito linda, não se definir pelo que hoje é uma dificuldade ou por algum trauma do passado. Não se defina, não se limite por isso, porque a gente sempre tem uma próxima porta a abrir. E se uma hora a gente se conformar de falar, tá bom, cara, aí você parou de evoluir mesmo. Aí você não tá pronto pra encarar, porque agora para você foi o vestibular de medicina, para quem tá assistindo a gente, ainda vai ser o vestibular de medicina, mas nunca para aí, porque você sempre vai ter um próximo desafio. Agora você tem que viver a melhor faculdade possível, e daqui a pouco você vai ter a prova do estágio, e daqui a pouco você vai ter a residência, e daqui a pouco você vai. Então, é mais uma mudança de mentalidade, como você falou, do que exatamente ter ou não ter desafios na vida, né? Acho que ter é praticamente a regra para todo mundo que tá querendo prosperar, que tá querendo realmente realizar sonhos ao longo da vida. Eu tenho certeza que ser médico é um sonho imenso para você, mas você tem outros. Sim. Você tá buscando outras coisas também, né? E como é que nesse período de vestibular o time Foco entrou na sua vida? Eu quero muito entender isso. Como é que foi esse encontro de histórias? Foi com o Júlio. Eu segui uma moça que fazia medicina e ele fez uma live com ela. E aí apareceu uma professora nos comentários falando: olha, eu tenho uma comunidade. E na época nem se chamava comunidade vulgar. Na época ainda era recatada. Ainda era. Aí ela falou: venham todos. Aí eu fui. E aí era uma data que tinha um simulado que você disponibilizou lá. E aí eu falei: vou fazer esse simulado. Que merda. Já tava tentando há 5 anos, ela não vai falar nada de novo. Eu já sei essa porra toda. Eu já mas sei eu vou tudo, lá, mas eu vou lá. Quando eu abri o simulado, gente, do que ela tá falando? Caramba! Aí eu percebi que eu teria que nivelar por cima. E uma coisa que eu sempre falei foi que ter conhecido o foco, profissionalizou o meu estudo. Foi a virada de chave, de passar do bom para o excelente. Porque bom eu já havia sido em outros vestibulares, mas não era suficiente. Então foi isso, foi a virada de chave. Então eu fiz o curso de reta final 2 vezes, né? E foi completamente novo essa experiência de fazer simulado semanalmente. Eu não tinha esse nível de profissionalismo que era exigido para o vestibular de medicina. E aí foi tudo muito rápido. Era o que faltava. Aí quando eu conheci o foco, eu passei muito rápido. Né? Foi uma virada de chave realmente que estava faltando. E aí, Camila, quando você vem pro primeiro curso de reta final UERJ, foi o ano na pandemia, caótico, de adiamento, de mudança de edital. Como é que foi para você encarar aquela mudança do edital da UERJ? A UERJ provavelmente era uma faculdade que você sonhava muito. Sim, sempre foi. E você vinha investindo muito naquela bendita prova discursiva. Sim. Biologia, química, aí logo quando você vem pro time, que você, cara, se enche de esperança, caraca, agora eu vou me preparar, como você falou, em nível profissional. Muda tudo. Mudou tudo. Agora, minha filha, não basta mais encarar só biologia, química e redação como definição, né? Agora você vai ter que, como você falou, equilibrar a matemática e o que gosta e o que não gosta. Como é que foi, assim, para você essa primeira experiência fazendo parte do curso de reta final UERJ, justamente no vestibular que durou 19 meses e que a gente viveu tudo? Foi um super aprendizado, porque
eu tinha muito essa coisa com a UERJ, mas como uma válvula de escape do Enem. E aí a vida nos preparou uma grande surpresa, porque eu queria fugir da matemática, mas não tem como fugir da matemática. Ela apareceu Toma ali essa de etapa. novo, É. né? Então, mas como eu já vinha trabalhando uma mentalidade e eu recebi uma segurança muito grande, eu tomei o baque inicial, mas eu falei, vamos lá então. Vai ter que refinar na matemática também, vai ter que ser muito boa na matemática também. São 7 questões, né? Então, foi desesperador no início, Você mas chegou eu a pensar falei, em desistir da UERJ quando teve essa mudança? não, A cabeça já estava já, transformada. já eram muitos anos. Eu já sabia que, uma hora vai ter que ir, uma hora vai ter que ir. Já tinha E apostado tanto, era, né? sim. E uma coisa que você falou naquela época que me marcou muito, não escolhe adversário. Que vier no prato a gente O janta. que vier no prato a gente janta. Então, vai ser assim? Então, eu vou trabalhar com o que eu tenho hoje, né? Foi difícil, eu sempre tive uma deficiência muito grande em exatas, né? Mas eu acho que com trabalho duro e fazer isso, né? Uma grande coletânea que eu não fazia, eu não tinha esse nível de profissionalismo. Então, eu acho que aí é possível, né? Quando você trabalha disciplina com competência, né? Ter um time de competência ao seu lado abrevia muito, ainda que você não tenha uma história típica, como eu não Sim. tive, né? Faz realmente você perceber que não é impossível. Não é impossível. Pessoas comuns também passam em medicina. E muitas. Na verdade, hoje você tá lá e você tá experimentando muito que talvez você me ouvisse, mas você não via e fica ainda. Enquanto a gente não vê, fica aquela sensação do. Mas será? Sou Você um não tem essa gênio. sensação que lá tem muito mais Sângelas do que Ryukas? Que lá tem muito mais gente como a gente que também tem dificuldade, gente que veio de baixo, especialmente a UERJ, né, que tem uma história linda de pioneirismo no sistema de cotas. Mas mesmo dentre a galera da ampla concorrência, como é o caso de tantos alunos que vêm do time Foco, cara, tem histórias assim completamente fora do convencional. Eu sou da ampla, Você, Carol, então, você, é. totalmente você. Né? Eu lembro quando você falava, às vezes, no grupo dos alunos do curso de reta final, olha, gente, mas eu sou a mais velha aqui. Aí começava, né? Olha, mas eu já tenho mais de 30, tá, gente? Aquela É uma coisa. disputa, né? Quem tá mais lascado aqui? Mas é isso mesmo, né? Lá é muito mais gente como a gente Sim, do que o pedestal. Tem um aluno que veio gênio? Tem. O que passou direitinho do terceiro ano nem mal sentiu na pele? Tem. Tem de tudo. tem de Tem o tudo. rico milionário, tem o pobre, tem o que ralou muito, tem o que nem sofreu tanto assim, teve o que teve um bom apoio, teve o que não teve muito apoio, teve que a família. E isso faz a gente ter também uma responsabilidade muito grande. E eu sempre falo isso, eu acredito que você via a entrevista, né, de aprovado, que a entrevista, ela não é só sobre uma história, Sim. né? E ela também não é ela não pode ser tão pequena a ponto de vamos tentar aqui mais um aprovado e não, cara, ela tem que transcender os nossos interesses individuais. Ela tem que de alguma forma levar, pelo menos eu me sinto muito nessa obrigação de levar uma mensagem para quem ainda está no vestibular de medicina, que eu não sei exatamente quem está nesse momento assistindo a gente. Você tem a sua história, você tem seu ponto de partida, mas não é impossível. Cada um que senta comigo numa entrevista ao longo desses vários anos, eu já perdi as contas de em que temporada a gente está. Eu tô igual o meme da Nazaré agora. Mas é isso, ninguém senta aqui e tem uma história igual ao outro. Essa que é a graça, né? Essa que é a graça. E quem foi inspiração pra você, Camila, nesse meio do caminho? Você teve inspirações, assim, pessoas que hoje são suas colegas na MedUERJ ou outros aprovados? Enfim, pessoas que te inspiraram? A de entrevista dos aprovados, a Mari da Cal, A com Mari da certeza. Cal, você que é ruiva também. É a Mari da Cal, E né? ela sempre foi uma inspiração de que é possível você entrar mais de velho, de
um número de tentativas maior, 6 também, anos, eu me né? identificava muito com ela. E o universo é uma coisa que eu acredito muito e eu sei que você acredita de você sempre falou, né? E quando eu fui fazer a minha matrícula, quem tava na sala era ela. E eu pude falar isso pra ela pessoalmente. Que Acho que ela me lindo. achou meio maluca, assim, que eu fiquei meio Mas emocionada. ela tá animada. Ela falou até isso comigo outro dia. Ela falou, Carol, a UERJ tá tão time foco que tá quase impossível eu passar por lá sem alguém falar. Você é É meio celebridade. ela é. E é uma pessoa realmente que tem uma história muito inspiradora. Sim. Então a Mari foi uma inspiração pra Foi, você. foi uma inspiração muito grande. E teve uma outra moça, eu não lembro o nome dela, de uma outra aluna também, que fez 8 anos, eu acho. Carolina Ah, Ramos. isso, ela também. E um dia antes, né, da prova, ela esteve lá, junto com a Mari também, né, no Sim, aulão. o aulão de véspera é uma coisa linda, gente, sem brincadeira. Só, eu acho que assim, a Camila pode contar pelo lado de aluna e eu vou Sim, falar um pouquinho da minha versão como professora. Mesmo durante a pandemia, mesmo durante assim as coisas mais difíceis que a gente já enfrentou nesses últimos anos, né? A gente nunca deixou de fazer o nosso aulão de véspera da prova da UERJ, porque é muito mais do que fazer questões ali. sim. As questões são um grande pano de fundo, né? Para a gente realmente se fortalecer como time, cada um voltar para dentro e buscar novamente se conectar com um propósito e se preparar para uma batalha. Sim. É o espírito, É você o muda o espírito, espírito ali. exatamente, exatamente. Eu falei muito sobre isso com alguns alunos do time que estavam começando a entrar numa frequência de tudo bem, se não der, eu tento de novo. E é isso mesmo, né? No final das contas, se não der, se desistir não é uma opção, você vai tentar Tá de de novo, novo. lógico, a gente só vai parar quando der certo. Mas eu falava, agora que a prova tá chegando, agora que você tá na retinha final, não é hora de começar a negociar com, se der errado. Não, cara, agora é pra ir pra cima, é pra ir pra cima dessa porra. Eu falava assim, porra, você já fez tanto até aqui, você queimou todas as pontes, não tem mais plano B. Para de negociar com o fracasso, agora é pra ir pra cima, vai com medo, mas vai. Então, esse aulão de véspera, acho que ele tem muito isso, né? É essa saculejada final de falar assim, honra tudo que você viveu até Sim. aqui. E eu lembro de vocês falando, vocês são a 2027. É. E eu falei, eu sou a 2027. Sério, Camila, você teve esse momento Eu de tive, puxar a responsa. eu tive. E eu subi as escadarias da UERJ, lembrando muito isso. Eu sou a 2027, então eu vou fazer o meu máximo, né? Eu preciso conquistar isso. Não vai ser fácil, ninguém vai chegar aqui e vai me oferecer uma vaga em medicina na UERJ. Eu vou conquistar na porrada, E né? você foi pra briga. E eu fui pra briga. E aí, como é que foi? Você tinha vivido mais uma reta final de janeiro a março, sangue nos olhos, se dedicando, 10 simulados, trocentas redações, aulas, exercícios, coletâneas. Cara, você ralou muito. Mais uma vez, o que só quem viveu uma reta final UERJ do time Foco sabe que é trabalho duro. É duro, é ralação. E você tava pronta para encarar aquela prova, porque você tinha vivido tudo aquilo intensamente. Você foi uma aluna que aproveitou cada oportunidade. Você não deixava as coisas Eu passarem. fiz todos os simulados, Sim, todas as sim. redações, tudo que era proposto, eu fazia. Eu tinha essa responsabilidade comigo mesma, com a minha história. Eu já estava tentando há 7 anos, eu não estou brincando aqui. Né? Então, eu acho que ter essa maturidade, se apropriar da sua história, seja dono da sua história. Essa história é minha. Sou eu que vou definir isso aqui. Vou pra cima. Eu vou pra cima. Então, tudo que me falavam, isso é importante. Eu não vou brigar. Se a Carol tá falando que esse assunto é importante. Acabou. Acabou. Então foi muito isso, humildade. Eu aprendi a desenvolver nesses 7 anos muita humildade, de saber, de reconhecer quem é capacitado para poder orientar e quem está no momento de ouvir, né? Isso foi um aprendizado muito forte. E a prova do ano passado, ela foi muito
foi mais uma batida de trave, eu deixei de entrar por uma questão. Então, assim, eu já vinha numa batida pesada, cansada e dolorida mesmo, Bater na trave, de tomar bater na porrada. trave. Eu tinha duas alternativas. Ou eu ficava, ai meu Deus, vai acontecer de novo, que você fica com aquele fantasma, Sim. né? Eu ficava muito com aquele fantasma, será que eu vou bater na trave de novo? Será que vai ser por uma questão de novo, né? Por que que isso tá... Aí você começa, né? E se você alimentar isso, Não vai muito longe. você não vai muito longe, Uhum. né? De achar, é o universo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Não é será pra que Deus não ser... quer que eu seja médica, por isso que eu não passei até agora? Sim, Não, a nossa exato. cabeça vai muito Vai longe, muito longe nessas ideias, né, da fuga. da A fuga. gente vai encontrar muitos caminhos. Nosso cérebro é muito esperto na hora de tentar criar motivos para fazer a gente economizar energia. E é muita energia, né, Camila? É muita energia. Então, se você não volta e volta para o seu eixo, e se você não se cerca de pessoas que te trazem de volta para o seu eixo, você fica perdido. Total. E aí você não retorna, né? Então foi muito importante esse retorno para mim quando teve um novo curso de reta final. É mais uma oportunidade. Vamos lá. Não é fácil. Eu tô aqui, a ferida tá aberta ainda, né? Mas vamos para cima de novo. E aí, como é que foi o dia da prova? Ah, eu tava super nervosa, super nervosa. É uma batalha, né? É uma batalha. Mas engraçado que eu tinha assistido aquele filme Quem Quer Ser um Milionário? E eu mandei uma mensagem isso pra você. E você falou eu que você lembro. tinha até comentado com os alunos. Sim. E aquele filme, assim, nossa, me deixou uma mensagem muito bonita. Assistam. Gente, é maravilhoso. E o Jamal, né, o personagem principal, ele não sabia a resposta final. E na prova eu me deparei com uma pergunta que eu não sabia a resposta. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, igual o personagem do filme, se for pra ser, vai ser. E acabou que eu chutei aquela questão e eu entrei por aquela questão. Meu Deus. Se eu tivesse perdido aquela questão, eu não teria entrado. Então, é o destino? Com certeza. Pode ser, né? Dizem que tem 2 tipos de pessoas na vida, né? Aquelas que não veem milagre em nada e aquelas que veem milagre em tudo. Eu escolhi ser a segunda pessoa e eu sei que você também. Então ali foi um milagre. Foi. Mas não um milagre no sentido banal, como algumas pessoas entendem, que é tipo, ganhei na Mega Sena. É um milagre de perceber que nada foi em vão. É muito sobre isso que o filme fala. Quem quer ser um milionário fala sobre tudo que você viveu de bom e de ruim. Um dia você vai entender por que você precisou viver aquilo. Um dia as pecinhas do quebra-cabeça vão se encaixar e você vai ver. Sua vida vai passar ali. E esses são os milagres. Quando acontece uma coisa ruim e depois você fala: obrigada, Deus, não foi ruim, era o que eu tinha que viver. E aí, mais uma vez, né? Acho que o filme também, pra quem tem algum tipo de fé, né? Ele mexe muito num lugar de fé da gente, que é falar, muitas vezes os planos de Deus são muito melhores e maiores do que os nossos. Porque a gente acha que sabe qual é o melhor tempo para cada coisa acontecer, a gente acha que tem que ser assim ou assado, e às vezes a gente precisa fazer o nosso trabalho duro, não é papo furado isso aqui não. Não é tirar o seu da reta não, haja bepantol. É fazer o seu, mas também entregar um pouco, dar um pouco de espaço também pro universo, deixar fluir, tipo isso que você falou. Cara, eu cheguei lá e tinha uma questão que eu falei, cara, eu tô na dúvida, eu não sei fazer. Mas eu vivi tanta coisa até aqui que eu preciso deixar fluir, eu preciso entregar um pouco. Sim. E confiar que se for meu, vai chegar a mim. Vai chegar. E uma coisa que eu noto muito, assim, que a gente vive numa sociedade muito imediatista. Então, é um prazer imediato. Ah, eu não quero estudar agora, eu quero ver uma série. Eu não quero estudar agora, eu quero ir para o shopping com meu namorado. Então, a gente vai sempre negligenciando os nossos desejos, os nossos sonhos por algo imediato. Mas quem é que determina quanto tempo é tempo demais para viver um sonho?
Quem é que determina isso? 7 anos para mim não foi um tempo exacerbado diante de tudo que eu tô vivendo E hoje. de tudo que você precisou aprender. Eu acho que você tem um brilho no olho, Camila, que vai fazer você ser essa mulher foda como médica e em qualquer outra área da sua vida sempre, porque você aprendeu a valorizar o prazer de colocar mais um tijolinho de conhecimento. Você entendeu que para ser aprovada em medicina, você, como você falou, você teria que ter a humildade de falar o que me falta. Então, vamos lá, vou correr atrás. Não vou ficar aqui batendo cabeça e, ó céus, ó azar, como é injusto, como a nota de corte é foda, como isso. Não, beleza, é assim, mas o que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte? É assumir a narrativa da sua história, é assumir a sua parte, porque o resto a gente não vai controlar. E não vamos mesmo. Não vamos, você vai remar contra a corrente até afogar, né? Então, você aprendeu o que você precisava aprender e o tempo que isso durou, no final das contas você percebeu que era o seu tempo. É particular. Cada pessoa tem o seu momento de aprendizado, cada pessoa tem a sua história, isso é único. Eu falo muito isso, seja dono da sua história. Sim, porque no eu final também. é você com você mesmo. Quanto tempo você vai precisar levar para poder ter o aprendizado que Deus, que o universo, o que você acreditar tenha para você é particular, é único, né? E se você tem um sonho, se isso faz sentido para você, não mensura, não coloca prazo de validade no seu sonho, né? Faz o que tiver ao seu alcance. Faz o que... Assim, eu não tô aqui para romantizar, eu sei Sim. que a gente tem... o tempo vai passando, as dificuldades vão aumentando, vão surgindo mais responsabilidades, mas assim, é você com você mesmo. Quando você dorme, coloca a sua cabeça no travesseiro, é aquele sonho que você tem. Eu acho muito isso, quem tem oportunidade É de ir isso. atrás do seu sonho e não faz, morre aos poucos, né? E eu não queria isso para mim. Eu, graças a Deus, graças à minha família, eu tinha o privilégio de poder tentar. Estudar no nosso país é um privilégio. Total. Então, eu não quero morrer em vida. Eu quero viver isso. E você viveu e E eu está vivi, tô vivendo. vivendo. E como é que foi ver teu nome lá na lista de aprovados? Nossa, eu não acreditava, né? Eu não acreditava. Eu fui conferir o número da matrícula, porque eu O não CPF, a identidade, o telefone e o endereço. Nossa, essa moça, ela é bem parecida comigo. Ela tem os dados, tá tudo batendo. Será que sou eu? Aí quando eu vi, nossa, foi a minha irmã, eu tenho uma irmã gêmea, aí ela viu primeiro. Sério? Eu tenho uma irmã gêmea e ela viu primeiro. Aí ela me falou: tem uma moça aqui que tem o mesmo sobrenome, tá batendo tudo. Ai, meu Deus, sou eu. Será que além de gêmea você tem uma homônima? É, Aquela coisa, né? Não é uma possível, Camila, sósia. pelo amor de Deus. Mas o melhor momento foi contar pra minha mãe. Ah, conta isso, vai, Foi. conta. Aí ela tava. Quem é essa mãe? A minha mãe, ela é mãe solo, guerreira, sempre deu de tudo. Ai, eu vou chorar. Sempre deu de tudo pra gente, tudo que esteve ao alcance, tudo. Minha mãe é professora também, então educação sempre foi um valor muito, muito grande lá em casa. E quando ela chegou do trabalho, que ela faz educação para jovens e adultos, e eu falei, mãe, passei. Nossa. E aí ela falou, é assim que você trata um sonho. Nossa! Um sonho é como se fosse um filho, Você não abandona. né? Você não abandona. Você não deixa pra trás. Você cuida. Você amamenta, você protege. É um filho. E isso para mim foi o maior aprendizado que ela pôde me passar. A minha mãe também, ela se formou agora, uma segunda graduação, e aos 60 anos. Então, sonho lá em casa... Não tem prazo de Não validade. tem prazo de validade. É algo que a gente busca e que a gente valoriza. Que lindo. E eu acho que isso foi o momento mais marcante da aprovação mesmo, foi ter contado para ela e ter ouvido e ver o orgulho, né, de saber que não que a sua filha está fazendo medicina na UERJ, mas que a sua filha é persistente, que a sua filha ela corre atrás do que ela quer,
né? E aí pode ser medicina, pode ser O sonho o que sonho for. que for, É. né? Não é só sobre status, não. As pessoas têm muito isso, né? Ah, é porque se você passou para medicina numa pública, então, nossa, tem mais mérito. Não, não é isso. Não é Se sobre esse isso. era o seu sonho e você realizou, esse é o mérito. Esse é o mérito. E se ele era especialmente difícil e tinha tanto para te desencorajar e você venceu, esse é o mérito. Sim. E esse é um gostinho, né? Que eu brincava muito. Eu sou improvável aqui, É. mas eu tenho fé e eu tenho força de vontade. Você tem noção do quanto a história da Carolina Ramos, que ficou 8 anos no vestibular, da Marida Cal, que ficou 6, e de outras tantas pessoas, tantas Marianas, Camilas, Carolinas, servem de referência, de representatividade para que outras venham? Você tem essa noção hoje que você agora é um símbolo de força, de persistência, de atipicidade, né? Não precisa ser como todo mundo, não precisa ter 19 anos para lutar por esse sonho. É possível ser aprovada médica em ampla concorrência, na universidade pública, tendo feito supletivo ou tendo as suas dificuldades. Acho que é isso. Não precisa ser a história da Camila, nunca vai ser a história igualzinha à sua, mas a história que for. Tipo, você sente isso que você não venceu sozinha? Eu sinto que as alunas que vieram antes, elas foram um espelho. É muito bonito você ver que é possível através de exemplos. E a Mari da Cal e a Caroline Ramos, né? Elas foram exemplos para mim de que é possível. É possível, porque quando você passa muito tempo no vestibular, dá 4, 5, ninguém mais acredita. Só a sua família. O resto, assim, O nossa, mas quando resto que essa que menina vai desistir, gente? É quase é, assim, é como se as pessoas estivessem teimosa. esperando Sim, você desistir, sim. né? E eu sempre falei isso, que a teimosia, a persistência, o que muda o olhar do outro sobre você é o resultado final. Eu era a teimosa. Ela colocou essa ideia de medicina na cabeça. Que doida. Agora eu sou persistente. É isso. Então, não guia a sua visão sobre si mesmo a partir do olhar do outro, porque o olhar do outro é do outro. E sempre vai mudar, né? Com qualquer situação que venha. Então, eu não posso modular como eu me vejo a partir da percepção do outro, né? Eu acho que esse também foi um ensinamento muito grande, de eu me vejo como uma pessoa de fé, não somente fé em Deus, mas fé em mim mesma, Perfeito. né? Então, eu acho que se eu puder Se valorizar, né? servir de exemplo para outras pessoas que talvez não tenham uma história parecida, mas que também tenham essa chama, essa fé em si mesmo, eu acho que vai ser. Eu vou ficar muito feliz mesmo de ser um exemplo para as pessoas de não se definirem. Isso aconteceu na minha vida, eu passei por um supletivo, ou eu passei por algum trauma, qualquer situação, mas eu não vou me definir. Eu não tenho prazo de validade, o meu sonho não tem prazo de validade. Enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar por ele. Enquanto eu tiver a oportunidade de fazer, eu vou fazer. Então, eu fico assim, é um orgulho se alguém me ver nessa figura. Eu vou ficar muito feliz. Pode ter certeza. Já pode começar a ficar feliz. Ah, Porque eu tenho certeza que, inclusive, a partir dessa entrevista, várias pessoas vão te procurar, vão, vão, cara, dizer o quanto a sua vitória valida um caminho para outras pessoas vencerem. Isso está muito aflorado em mim nessa temporada, que é falar sobre as conexões. As histórias, elas são conexões, é como se um fio puxasse outro. E aí, quando você cita a Mari, a Carol e agora você, né, que vai estar puxando outras pessoas para vencerem, tá isso tudo dá, conectado. isso dá um significado em outra escala.
Sim. Entende? E eu sinto que eu não te conheci por acaso naquela live. Eu sinto muito isso. Porque o meu sentimento era de que eu tava numa maratona. Sabe quando você vê numa maratona e tá aquele corredor cansado, capenga, tá quase. E aparece do nada alguém com uma garrafinha de água fresca. Vamos só cruzar ali? Eu tava precisando de alguém para me ajudar a cruzar. E foi isso que o foco significou para mim. Alguém que me ajudou a cruzar. Você tá precisando desse empurrão. Vai. Vai. E esse sentimento é único. E eu sou eternamente grata por você, por tudo que vocês representaram, pelo curso ser como o curso é, né? O primeiro curso, vocês representaram de uma forma absolutamente inesperada. Mudou completamente o material. Eu lembro que estava todo Nossa, foi tudo pro impresso. lixo, Camila. Assim, eu fiquei muito surpresa. E eu lembro que eu mandei uma mensagem para você e eu falei: olha, a gente tem quase a mesma idade e eu não consigo imaginar o que você tá passando agora. Foi. De ter que fazer tudo a toque de caixa, de ter essa responsabilidade E com, não com dava pra você. fazer de qualquer jeito. Isso que era, É, naquele momento, muito desafiador. Era a gente tem que lidar com a mudança sem perder a excelência. sim. E Foi não uma perder. aprovação. Foi. E aí eu fiquei muito mais apaixonada pelo time. Ali tanto que quando abri o curso de novo, eu cheguei por você, Uhum. né? Eu já era apaixonada por você, mas aí depois, quando teve o curso de novo, não era mais só sobre você. Exatamente, exatamente. É um time, né? É um time. É um time. Por isso que eu falo. Às vezes as pessoas que não viveram, né, isso. Pais, às vezes, chegam, né, no perfil do Foco ali, meio ainda. Ah, eu ouvi falar, minha filha disse. O curso é bom mesmo? Tipo, vale a pena o investimento? Tipo, é tudo isso mesmo? E às vezes a gente falar do nosso próprio trabalho, embora seja muito importante, foi um aprendizado que eu também tive muito recentemente, porque eu falava muito envergonhada, meio, sabe, com aquela modéstia. Eu falei, não, peraí, a gente faz um trabalho muito foda sim, que transforma a vida das pessoas. A gente tem um conhecimento compartilhável muito incrível. Não, Carol, fala de voz alta, sabe? Fala de peito aberto, fala com orgulho, como você falou, sabe? Tenha orgulho de você, do seu time, da tua galera que tá aí trabalhando pra caramba. E isso mudou muito em mim, sabe? Porque eu consegui trazer essa força pra fora, porque ela era muito grande dentro, mas eu tinha ainda muita vergonha de falar em voz alta. Nós somos o time Foco, e hoje eu falo, nós somos o time Foco, sabe? E os resultados, eles concretizam todo esse trabalho que você viveu junto com a gente. Você Sim, viveu tudo isso com a gente, né? Eu não tô falando aqui, enfim, aleatoriamente sobre o que eu acho que é. Você viu o que é, então sim. é de verdade, É né? um compromisso. É um compromisso de fato. E foi uma loucura aquele ano. Aquele vestibular foi uma loucura. 19 meses, nossa. E não só para o estudante, para quem estava por detrás, para o profissional que trabalha com isso Sim, também. E em nenhum momento houve uma perda de qualidade e aquilo tudo me encantou de um jeito que, se eles estão dando o máximo deles, eu também preciso dar o meu máximo. Excelência contamina, sabe? sim, tudo contamina, Tudo inclusive o que é bom. contamina. O que é bom É, contamina. E eu voltei por conta disso. Porque eu já estava absolutamente contaminada por aquela mentalidade. e que bom. E eu fiquei muito feliz. E eu também. Camila, temos uma reta final batendo a porta. Esse ano a prova da UES tem uma peculiaridade que é acontecer 2 semanas depois do Enem, dia 4 de dezembro. Então, principalmente quem não é novato de vestibular, como era o teu caso, bate o cansaço, bate a angústia, bate o medo, bate isso, bate aquilo, a cabeça vai longe, aquilo tudo que a gente falou, e a galera de duas uma. Ou desiste. Ah, acho que não vale a pena fazer o curso reta final esse ano, porque faltam poucas semanas, porque não é pra mim, porque tem gente melhor, porque me falta tanto. As desculpas. E tem quem venha pro curso de reta final achando que, pronto, já que eu tô aqui, missão cumprida, check, agora é só esperar a prova chegar que eu já tá garantido que eu vou ser aprovado.
e não tem ticket de aprovação, tem Não. muita ralação. Então, eu queria muito que você falasse, assim, do fundo do coração mesmo, com essa galera que quer tanto ser a turma 2028, que eu sei que você tá pronta para receber de braços abertos, para outras Camilas, Filipes, Osanas, Helenas e tantos outros futuros colegas de medicina UERJ, de profissão, mas que hoje são vestibulandos de medicina e muitas vezes se enxergam pequenos demais. Acreditam realmente que ser vestibulando é ser menor, é viver num limbo, enfim, ser um peso, um estorvo, aquelas coisas que passam pela cabeça, né? Queria que você falasse com essa pessoa que hoje sonha com a medicina UERJ, tá pronto para começar um curso de reta final, mas tem que ir com a mentalidade certa. Eu queria que você deixasse um recado para essa pessoa que está ali do outro lado da tela assistindo a gente. Tenho certeza que completamente já apaixonado por você, pela sua história. E tá na dúvida ainda. Será que é para mim? Será que... Como é que eu devo ser nessa reta final UERJ? Fala com essa pessoa. Eu acho que esse é um momento decisivo. É um momento que o estudante ele precisa ter muito claro qual é o objetivo dele. Você precisa sonhar, você precisa ter um propósito, mas você precisa encontrar um meio de realizar esse propósito, né? Então eu acho que esse é um momento do estudante definir na cabeça dele se a UERJ é o que ele quer. A UERJ é o seu sonho? A UERJ é o seu objetivo? Então, nada pode te parar. Então, vai com fé em si mesmo, levanta a cabeça, não se defina pelas circunstâncias de achar que talvez somente um estudante, um alienígena, né? A gente brinca muito isso, só o alienígena passa. Talvez você não se sinta, não se veja dessa forma, mas saiba que a UERJ está cheia de pessoas comuns. Pessoas que têm as suas histórias, têm as suas fraquezas e que estiveram dispostas a aprender com elas. Então, eu acho que é um momento de organização e de procurar a sua turma. Se você quer excelência, você tem que andar com pessoas que tenham essa mentalidade de excelência. Então, eu acho que o Enem ele não pode ser um empecilho para que você atinja o seu objetivo. Faz parte da caminhada. E eu acho que o estudante ele tem que se ver como uma pessoa apta a realizar o seu sonho. Porque não adianta você só sonhar e não se enxergar materializando aquilo. E saber que o vestibular de medicina, muitas das vezes, é um investimento de médio prazo. Não tem uma mentalidade imediatista. Eu vou passar nesse vestibular, eu vou então fazer o foco, então eu vou ser aprovado nesse vestibular, e não fui, e aí eu vou desistir. Não pode ser assim. Você tem que ter na cabeça de que é um investimento de médio prazo. E para muitas pessoas, de fato, é. A gente espera que não. Também não vou ser hipócrita de falar, você poderia ter passado em um ano, mas não quis. Não, se puder passar em um ano, ótimo. Mas se tiver que passar em 7, coragem. Boa. Né? E se cerque de pessoas competentes. Isso foi um erro para mim. Eu não me cerquei de pessoas competentes. Lá no início. No início. Quando eu me cerquei, quando eu andei com a minha turma, a chave virou. E mais foi rápido. muito rápido. Isso que você foi falou. muito rápido. E era o empurrão que eu precisava. Venham para o time e venham para a UERJ. Camila, obrigada de verdade. Eu já fiz muitas entrevistas e você sabe disso. E eu não sou o tipo de pessoa que fala bobagem, assim, fala pra agradar, né? Não. Eu falo a real. E eu vou te falar que a sua entrevista, você, a sua história, foi uma das mais inspiradoras que eu tive o prazer
de ter ao meu lado. De verdade, assim, vai ficar pra minha história. Você falou a palavra privilégio, né? E que privilégio meu também de ter esbarrado com você nesse mundo de meu Deus. E ter conseguido, de alguma forma, ter trazido essa água fresca e girafada e gritaria e Mas só confusão, Maria amor. Carolina, Maria do Bairro. E hoje tá te vendo com essa blusa, É o meu orgulho. tá te vendo vestida de uma mulher, cara, que carrega tantos símbolos, sabe? E sinta mesmo muito orgulho de você, sempre. Conte a sua história com todos os pontos, vírgulas, reticências, em voz alta para o máximo de pessoas que você puder, porque a sua história significa muito na história de outras pessoas que virão depois de você. Tenha certeza do que eu tô te falando. Certeza. Você não venceu só por você. Você hoje tá vencendo e permitindo que muitas outras pessoas não chutem o pau da barraca, não desistam. Ser espelho, né? Isso, ser espelho. espelho. Hoje você também é um espelho. Parabéns, parabéns, parabéns. Você é muito. Cara, você é muito porreta. Sério. Que orgulho de você, de verdade. Que orgulho de ter você no meu time. De verdade. Excelência contamina, né? Graças a Deus e que assim seja sempre. Bom, galera, eu sei que essa altura do campeonato, como eu falei, já tá todo mundo apaixonado pela Camila e pela história dela. Então, quem quiser deixar aqui embaixo do vídeo uma mensagem, um comentário, uma pergunta para Camila, eu tenho certeza que ela vai ter muito carinho de vir interagir com vocês, responder a vocês. E acreditem, né? Eu acho que foi muito sobre isso que a gente falou hoje. Acredite, não se limite, não se defina pelas suas dificuldades e não dê prazo de validade Para os seus para os sonhos. seus sonhos. Como que é o nome daquela mãe sábia? Rose. Rose. Parabéns, Beijo, viu? mãe. Por isso que ela não fez uma só, ela fez duas. Fez duas. Porque ela sabia que ela tinha muita coisa para colocar no mundo. Aí ela fez em dose dupla. Beijo pra Rose, beijo pra gêmea. Como que é o nome da gêmea? Ananda. Ananda. É. Beijo pra Ananda também. E a gente espera de verdade que vocês tenham gostado, aprendido, refletido. Porque eu acho que tem hora que a gente cutuca e se doeu, pega que é teu. Eu sempre falo isso, né? Se doeu, vai investigar o que tem ali. Onde tem uma angústia, tem um trabalho a ser feito, né? Sim. É isso. Deixa um beijo pra galera, então. Aquele beijo, assim, aquela despedida calorosa pra galera, que eu sei que você vai estar esperando quem estiver pronto pra se transformar em calouro da MedUERJ. Eu quero desejar uma excelente prova para todo mundo. Quando for o momento, quando for chegado o momento. Primeiro tem reta final, Primeiro tá? tem reta Vamos ralar. final. E se doe. Um vestibular de medicina é doação. Se doe nesse momento. E eu tenho certeza que em algum momento da trajetória de vocês, os frutos vão surgir. Eu não sei se vai ser agora. A gente espera que sim. O sentimento tem que ser esse. Mas se não for, coragem. E uma excelente prova, uma excelente jornada para vocês, uma excelente vida no vestibular de medicina, porque existe, Opa! tem que existir. E cabeça erguida diante de todo mundo. Porque nesse time a gente só abaixa a cabeça se for pra somar Fazer um bom simulado. Muito bom, muito bom. Obrigada, Camila, de verdade, pela generosidade de ter vindo aqui compartilhar a sua história com tantos detalhes. Eu acho que é isso que faz toda a diferença. Obrigada, muito de verdade. feliz. Obrigada, Beijo. viu? Galera, beijo, tchau.